Podemos sentar-nos. Então, estão cansadinhos, não é? Não? Então vamos a isto. Vamos embora. Então, agora perguntas e respostas. Vocês já conhecem, não é? Como é que isto funciona? Eu vou lendo e vamos vendo o melhor que pudermos. Então vá. 1, 2 e... Senhor Padre, os pecados bem confessados e perdoados também estarão no juízo final? Pergunta. E aí também nos teremos de purificar deles? Então, ótima pergunta. Os pecados confessados e bem confessados, de alguma maneira, não são só perdoados por Deus, em sentido assim... dito de uma maneira simples, ou de uma maneira que se perceba, de alguma maneira são destruídos. São, digamos assim, reduzidos ao nada. E, portanto, faz sentido perguntar se no juízo final nós vamos voltar, de alguma maneira, a lembrar-nos disso. Não é? Se Deus perdoa os pecados, de alguma maneira eles são aniquilados, digamos assim, na confissão bem feita, então no juízo final não aparecem. Seria a lógica. Não, eu acho que uma coisa não implica a outra, embora pareça uma contradição, mas no juízo final, eu já contei algumas vezes, vai ser, no fundo, tornada pública a verdade última sobre toda a história da humanidade. Ou seja, desde Adão até ao último ser humano, todo o bem que fez e todo o mal que fez e todas as consequências das suas escolhas e até as coisas mais interiores, né? Todos os seus pensamentos, desejos, etc., vão ser como que um livro aberto para todos. Embora nós pensamos isto sempre de uma maneira muito humana, que vamos ter reações e tal, mas no fundo, quando a gente sai da história e entra em Deus, no fundo isto acontece, o juízo acontece porque no fundo Deus ilumina-nos, Deus que é a verdade, com V grande, no momento do juízo, nos ilumina e em Deus nós vemos tudo, digamos assim. Nós participaremos do conhecimento que Deus tem. Basicamente é isso. Deus dar-nos-á a graça de participar do que Ele vê de tudo, digamos assim, dentro da nossa finitude, não é? E aí veremos isso. E a gente imagina sempre o juízo final como se estivéssemos aqui numa sala e estivéssemos a ver um filme. A irmã fez isso. Quer dizer, não vai ser assim de ficarmos corados a gente imagina sempre numa chave muito humana, uma realidade que, no fundo, está para além desta terra, digamos assim, não é? Mas precisamos de imaginar, porque para falar das coisas divinas, digamos assim, temos que usar analogias, que senão não podemos dizer nada, não é? Senão não podíamos dizer nada, não é? São realidades que nos vão surpreender no sentido que nos ultrapassam, a gente não faz ideia o que é que significa participar do conhecimento que Deus tem, mas não vai ser, como eu digo, a gente às vezes interpreta numa chave demasiado terrena, no sentido da nossa condição atual. Vai ser algo, de alguma maneira, surpreendente. E eu acho que o que vai vir ao coração dos homens, todos, sem exceção, isto aqui já são meditações minhas, é um sentimento de louvor, porque vai ser patente de uma maneira única, que até hoje nunca se tornou clara, vai ser evidente, a palavra evidente é a mais correta, vai ser evidente para todos como Deus é bom, como Deus fez tanta coisa por cada ser humano, como Deus, digamos assim, namorou cada alma que veio a esta terra, desde que ela foi concebida até que morreu, como Deus fez tudo por ela, né? De tantas maneiras, e vamos ver como tudo é graça, ou seja, como Deus está por trás de todo o bem que aconteceu na história da humanidade,
E mesmo a parte triste, a resistência do homem à graça de Deus, com a nossa liberdade, mesmo o pecado, dito assim de uma maneira mais... vamos exaltar a Deus de alguma maneira pela sua justiça e pela sua misericórdia ao mesmo tempo, porque apesar do pecado, Deus não desiste do pecador. A tal história com a alma, com cada alma que Deus tem, é uma história longa. Não é só um acontecimento, não é só uma chance, não é que Deus deu-me esta graça, eu disse que não, pronto, acabou tudo ali. Não, houve uma vida, não é? E portanto, o que vai ser patente para todos é que Deus é muito bom, muito melhor do que o que a gente sonha, não é? Portanto, vai ser um uau, não é? E ao mesmo tempo que nós humanamente, isto também é muito humano, nós às vezes fazemos tantas distinções entre as pessoas, aquele não é grande coisa, aquele não é tão bonzinho. Eu acho que vai acontecer uma coisa no juízo final. Nós vamos ter noção que os bons, afinal, aqueles que nos pareciam uns santos de altar, afinal não eram assim tão santinhos como isso, e os maus também não eram assim tão mauzinhos como isso. Não eram só maldade. A gente às vezes só vê a maldade dos maus, não é? Portanto, dentro de cada coração humano há sempre um montão de coisas que não são públicas, digamos assim, e que vão ser no dia do juízo. Enfim, mas o que é que vai ser evidente para todos? Que se Deus não fosse bom, não havia céu, nem sequer purgatório. Isto dizem os grandes teólogos. São Tomás de Aquino diz que o céu e o purgatório são dons da misericórdia de Deus. Portanto, no juízo final isso vai ser muito evidente. Se Jesus não tivesse dado a vida por nós, pois estávamos todos no buraco, não é? Pronto. Portanto, eu diria que sim, que tudo o que aconteceu torna-se presente, mas não nega o facto de não é preciso purificar-nos deles, os pecados confessados e bem confessados e expiados, porque depois a confissão também, uma coisa é a culpa que é absolvida quando a gente faz a confissão bem feita, outra coisa é a pena. O pecado introduz uma desordem, o padre dá sempre uma penitência. Essa penitência tem duas funções. Por um lado, é uma espécie de remédio para o problema que a gente tem, não é? Portanto, eu confesso-me de ser muito avarento, não partilhar os meus bens. Então a penitência pode ser dar uma esmola a um pobre. Tem esse efeito de remédio, de exercitar a virtude que me falta, e tem o objetivo de repor a desordem que o pecado introduziu na história, em mim e nos outros. Portanto, esta ideia da reparação, da penitência. Normalmente a penitência que o padre dá na confissão é uma penitência, digamos assim, pequena, né? Só Deus sabe, não é? Mas que expia parcialmente o nosso pecado. E, portanto, pode ainda haver pessoas vivas no juízo final que já não tenham culpas, ou seja, já se tenham arrependido de todos os pecados, já os tenham confessado bem, e que estejam vivos ou que ressuscitem dos mortos e que ainda precisem, digamos assim, de expiar. Para isso é que existe o purgatório, para expiar o que falta da nossa chamada pena temporal, né? E para isso existem, para resolver esse problema nesta terra, temos a ajuda das indulgências. Eu já fiz alguns vídeos sobre as indulgências, não queria repetir tudo aqui, mas quem quiser pode ir à procura. Mas basicamente o tempo do purgatório ajuda-nos a, se eu não, digamos assim, compensei a desordem que os meus pecados introduziram neste mundo, com as minhas boas obras, plenamente, no purgatório ainda vou poder fazer isso, não é? E se eu tiver atenção àquelas graças, todas as nossas boas obras ajudam a, digamos, que reordenar, a pagar, dito assim de uma maneira simples, as nossas dívidas. É engraçado que o Pai Nosso, nós em latim ainda dizemos: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Nós pomos as nossas ofensas, mas há este sentido de... Qual é a vantagem da dívida, da palavra dívida? É o sentido da justiça. Portanto, o pecado introduz uma desordem, é justo que eu repare o dano que causei a mim e aos outros e a Deus, não é? E, portanto, se isso não acontecer nesta vida, acontece no purgatório, mas a Igreja, tão boa mãe que é, com a sua autoridade, arranjou
ou tem uma maneira de, digamos assim, acelerar esta nossa reparação, que é com as indulgências. É como se fosse, nós quisermos assim, uma linguagem contabilística, é como, por exemplo, às vezes há estes créditos à habitação que têm ajudas fiscais, não é? A gente paga, mas paga menos porque o Estado ajuda, não é? Então as indulgências é um pouco isso, pelos méritos de Jesus, dos santos, por intercessão da Igreja, uma boa obra que em si já repara, qualquer boa obra já repara, por a Igreja associar a esta boa obra uma indulgência, aquela obra vai reparar mais do que o que faria sozinha, não é? E há muitas boas obras que têm indulgências muito grandes, eu gosto às vezes, e isso é engraçado, a Igreja usa isso para nos encorajar a algumas obras que são especialmente importantes na vida do cristão. Eu vou dar exemplos de algumas. Meia hora de adoração eucarística, indulgência plenária, ou seja, se eu fizer mais as outras condições prescritas, ou seja, limpa o purgatório todo. Se eu morresse a seguir, direto para o céu. Se estivesse arrependido, obviamente, e confessado. Ler meia hora a Bíblia, indulgência plenária. Rezar o terço em família, indulgência plenária. Porquê é que a Igreja põe a máxima indulgência nestas obras? Porque estas obras são tão boas que a Igreja quer nos encorajar ao máximo a tê-las presente no nosso dia-a-dia. Há muitas novenas, há muitos livros, há muitas coisas boas que eu posso fazer. Algumas até podem ter alguma indulgência, às vezes uma indulgência mais pequena, parcial, mas estas indulgências plenárias não são assim tantas como isso, porque estas coisas são mesmo importantes na vida cristã, importantíssimas. Pronto. Senhor Padre Lara, o que pensa do Escorial? É mesmo aconselhável ir lá e receber a marca de Deus? Que marca é essa? Obrigada. Então, o que penso do Escorial? Penso que é um lugar onde Nossa Senhora apareceu, à luz amparo. Porquê é que eu penso isso? Porque é que eu acho credíveis as revelações do Escorial? Por vários motivos, né? Quais é que são os critérios que a Igreja usa? Basicamente usa três grupos de critérios para ver se uma revelação privada é credível ou não. Primeiro, olha para o conteúdo da revelação, das mensagens. O que é que se diz nas mensagens? Está de acordo com a fé católica ou vai contra o que a Igreja acredita? Se for contra, cartão vermelho direto, como no futebol. Nem é amarelo, é vermelho direto. Se uma revelação privada dissesse Deus não é 3 pessoas, são 4, vermelho direto, logo ali, não é preciso ver mais nada, já estourou o fusível, não é? Portanto, a primeira coisa é ver se o conteúdo das mensagens está de acordo com a doutrina católica. Ok, está, pronto, então pode ser que sejam de Deus, não quer dizer que sejam. Segunda coisa que se costuma fazer é ver um pouco os instrumentos que Deus escolheu. Os videntes, né? São pessoas equilibradas, são pessoas, como é que é a vida deles familiar, como é que é a vida deles religiosa, confessam-se, vão à missa, tratam bem a esposa e os filhos, são bons pais, bons profissionais, não é? Porque se a mensagem fosse bonita, mas ele bate na mulher, não quer saber dos filhos, falta ao emprego, não é? Algo não bate certo, não é? Pronto. E depois, o terceiro aspecto, que é o que às vezes demora mais tempo a realizar-se, é os frutos. Ver o que é que acontece com o tempo. Ou seja, há pessoas que vêm cá, há pessoas que rezam, há graças, há milagres. Lourdes, por exemplo, não é? As pessoas começaram a ir a Lourdes? Sim, começaram. Começaram a beber a água da fonte? Sim, houve curas? Sim, houve. Não é? Portanto, os frutos, houve ordens de freiras novas que nasceram em Lourdes, houve. E tudo isso ajuda-nos a perceber que isto está aqui o dedo de Deus por trás. Agora, isto são mais ou menos, digamos assim, as três áreas em que a Igreja olha, o bispo, as autoridades religiosas, para ver se vem de Deus ou não. Aplicando isso, mas também nós podemos fazer isso, não é? Pelo estudo, podemos ver. Podemos ir ao Escorial e ver um pouco isto.
Então, o que é que pensa destas três coisas em relação ao Escorial? Penso que as três estão a favor, digamos assim. O conteúdo das mensagens é público, né? Já acabaram. Também acontece uma coisa, por exemplo, como é de Esgória, as pessoas às vezes dizem, mas a Igreja ainda não aprovou. Um motivo muito simples, pelo qual a Igreja não pode aprovar já, é que as mensagens não terminaram ainda. Então, uma aprovação antes de terminar seria uma espécie de cheque em branco. Não é? E se a mensagem do mês que vem fosse cá 4 pessoas da Santíssima Trindade? Era uma bronca. Estão a perceber? Pronto, obviamente que não é, estou a brincar e a exagerar, mas faz sentido, a Igreja não tem pressa, já temos tudo, já temos os sacramentos todos, já temos a Palavra de Deus toda, já temos, não é que estamos numa urgência se isto não se souber, não, está tudo bem, e depois com calma a gente vai vendo. Pronto, no caso do Escorial já terminaram as aparições, a vidente já morreu, pronto, portanto, e a vida dela, depois como duraram muitos anos, ela foi conhecida por muitas pessoas, etc, etc, e portanto temos muita informação sobre a vida dela, e sobre a família dela, etc, etc. E depois os frutos da mensagem também são conhecidos. Alguém que vá lá ao Escorial vê as irmãs reparadoras, as obras delas, os padres que já há, as vocações, etc, etc. O que se reza naquele local, né? As graças que houve. Eu, há uns anos, eu era mais criança, digamos assim, não sei quantos anos tinha, mas teria, vá lá, uma coisa do género 15 anos ou menos. Né? Os meus pais foram ao Escorial, eu não fui com eles, era miúdo. Né? Mas foram com mais alguns amigos deles e todos que lá estiveram viram o milagre do sol. A minha mãe viu o milagre do sol, o meu pai viu o milagre do sol, os amigos do meu pai, há uns que nem vão à missa, viram o milagre do sol. Não é boa ideia ver o milagre do sol e não ir à missa. Não é? E é interessante que eles contam todos, podiam estar aqui a contar, que o que cada um viu não foi igual ao que o outro viu. E há muitas pessoas que testemunharam isto, né? E tiveram como 20 minutos a olhar para o sol. Não é possível. Não há explicação humana. E pronto, eu também acredito no meu pai e na minha mãe. Não é? Não tenho motivos para duvidar deles. Portanto, isso é também mais um sinal de credibilidade. Aqui em Fátima houve um milagre do sol grande que toda a gente viu, aqui na zona e tal. Pronto, portanto, eu diria que há vários indícios, na minha opinião, que jogam a favor da credibilidade. A mensagem, o conteúdo das mensagens é bom, a vida da vidente é santa, até, tudo o que se sabe até agora, pelo contrário, é heroica, podíamos dizer, ou ainda mais que santa, não é contrário, houve muitas coisas mesmo de grande virtude, podemos dizer, e os frutos estão à vista, quem quiser vai ver. E o que é que o bispo tem feito? O bispo gradualmente tem dado aprovação. Né? Houve ali uma fase, foram mensagens que sofreram muita perseguição, sobretudo das autoridades civis. Chegou a morrer um dos filhos da vidente, no meio destas confusões, se não estou em erro, não é? Portanto, e ela perdoou, etc. Enfim, mas aconteceram coisas pesadas, digamos assim. E com o passar dos anos as águas têm serenado, o povo não tem parado de lá ir, e o bispo houve uma fase em que proibiu aos padres de lá ir, e depois passou a permitir, e depois de passar a permitir eu fui, já era padre, e depois também começou a permitir que se celebrasse missa nos primeiros sábados, vai muita gente, não é? Depois permitiu que se fizesse a capela, agora já voltou um bocadinho atrás, acho eu, mudou o bispo, não foi? Não foi mesmo? Exato. Foi as autoridades civis, portanto, não foi o bispo autorizou a capela, mas depois as autoridades civis mandaram abaixo. Pronto, aquilo tem havido ali uma certa telenovela, mas do ponto de vista do reconhecimento eclesiástico, as coisas têm andado sempre cada vez num grau de aprovação maior. E como eu dizia, os bispos olham muito também para os efeitos. Se há uma congregação de irmãs com muitas vocações, com muito trabalho, há muitos padres ali, quer dizer,
é o demónio que está por trás disto, não é fácil. É um sinal muito forte que essas pessoas vão, se confessam, se arrependem, mudam de vida. Há um jovem, um bom amigo meu, que muitos de vocês já conheceram, porque às vezes ia pregar ao Retiro de Lamego, etc. A vocação dele, no fundo, a conversão dele foi no Escorial. Era um jovem do mundo, digamos assim, um jovem do mundo, que foi ao Escorial e foi tocado pela graça de Deus, e depois entrou no seminário, viu o milagre do sol também, e portanto, Deus serviu-se daquelas... E viveu 7 anos perto da vidente. 7. E, portanto, ele podia estar aqui também a dar o testemunho. É muito bonito porque eu também acredito no que ele me conta, que o que ele viu daquela mulher e daquilo tudo é muito edificante do ponto de vista espiritual. A Nossa Senhora lá nas aparições de Escorial, eu não sou um grande estudioso, embora tenha as mensagens, não as li todas, não estou sempre a ver, mas uma das coisas que Nossa Senhora fala lá é de facto do selo de Deus que se recebe indo lá, que é um selo espiritual que não sei se a vidente via nas pessoas, não, mas basicamente um pouco o contraposto do que seria a marca da besta para o mal. A gente agora, eu já preguei várias vezes do fim dos tempos e dos tempos que vamos passar. O livro do Apocalipse fala da tal marca da besta sem a qual não se pode comprar nem vender. E a gente olha para o que está a acontecer no mundo e parece que, no fundo, está em movimento algo que é um bom candidato a ser essa marca da besta. Ou seja, mundialmente, hoje em dia, estamos a montar um sistema financeiro em que o dinheiro físico vai desaparecer, vai ser só dinheiro eletrónico, digamos assim, e em que já é possível, tecnicamente, ter um cartão de crédito dentro da mão. Não é só um cartão de crédito, é um chip, no fundo, não é? E já há várias pessoas que têm, cá na Europa e noutros sítios. A gente põe nos animais, não é? O cão, mete lá o chip e tal, que dá jeito para muitas coisas, dá jeito para abrir as portas e o carro e coisas assim, e que também dá para pôr lá o multibanco e etc. Portanto, hoje em dia a gente vê que já não é impossível uma coisa que estava lá no livro do Apocalipse e que ninguém percebia muito bem que sentido é que tinha, uma marca na fronte ou na mão sem a qual não se pode comprar nem vender. A gente, hoje em dia há lojas em que as pessoas já pagam com reconhecimento facial. Põe a cara e paga. Porque o reconhecimento facial está associado ao cartão ou com a palma da mão. Já há várias lojas, não há, cá em Portugal ainda não há. Então há várias pessoas que teorizam que isto pode ser a marca da besta ou não pode ser, etc. E, portanto, o que aparece lá no Escorial é um pouco o oposto, é o selo de Deus para marcar os eleitos que vão, digamos assim, perseverar na fé no tempo da grande apostasia e da grande tribulação. Portanto, seria um pouco esta a lógica, não é? Pronto, e por isso eu já lá fui mais que uma vez. Se alguém me perguntar se deve lá ir, eu recomendo. Está a fazer uma coisa boa. Há grupos que vão aqui de Lisboa, eu penso que todos os primeiros sábados. Portanto, se quiserem organizar-se, falem com a Ana Lúcia. A Ana Lúcia sabe quase tudo. Coisas de Jesus é com a Ana Lúcia. Pronto, eu diria isso. Agora, porquê é que o Sr. Padre não fala muito de ir lá e de coisa? Porque, no fundo, se a gente for juntar todos os conselhos do céu, etc., é uma lista telefónica de coisinhas. Eu, normalmente, insisto, isto tem a ver com a minha maneira de ser. Eu gosto muito de poucas coisas importantes, e, portanto, não gosto de... o escapulário de São José, o escapulário... E gosto, quer dizer, não é que eu não tenha, mas eu não promovo muito, porque senão às tantas... não é que sejam coisas más, mas eu acho que a gente dispersa um pouco o foco, não é? E, portanto, eu acho que não dá, quer dizer, dá, não é? Mas às tantas é uma espécie exato. Não é de amuletos não será, porque eu uso com fé e com devoção, não é? Mas
eu acho que a gente perde um bocado o foco. Não é preciso tantas coisas. Deus é simples, digamos assim, não é preciso. É verdade que as aparições são todas diferentes, se a gente ler o Padre, mas também têm coisas muito importantes comuns. Eu dou mais ênfase às coisas comuns. Ou seja, por exemplo, agora o Padre Vítor falou da adoração. Medjugorje fala da adoração, Escorial fala da adoração, o Padre Gobi fala da adoração. Medjugorje fala do Rosário, o Padre Gobi fala do Rosário, Escorial fala do Rosário. Medjugorje fala da confissão, da Bíblia. Quer dizer, há algumas coisas que são as coisas fundamentais e depois a gente vê que a Igreja também, como eu dizia, nas indulgências, a gente encontra que estão essas coisas em primeiro lugar. E, portanto, é importante que no nosso coração elas também estejam bem ordenadas, não é? Porque às vezes a gente corre, faz um sacrifício enorme para não sei o quê, que não é mau, mas depois falta a missa ao domingo. Não sei, estou a exagerar para passar a mensagem, não é? Sr. Padre, fui em peregrinação a pão e água até São Tiago de Compostela, mas não fui à missa ao domingo. Quer dizer, não é mau ir à peregrinação, mas quer dizer, se isso se torna um obstáculo de não fazer o mais importante, então cuidado, não é? A gente às vezes distrai-se com... Portanto, é bom ter estas coisas, cada uma em seu lugar, não é? Pronto, mais. Qual é o motivo de alguém gritar, grunhir ou arrotar durante a adoração ou a comunhão? Tem pecados mortais e por isso criou-se uma porta aberta que pode ser corrompida por algum espírito demoníaco? Não, não é uma questão do pecado. Ora bem, então isto é uma das coisas em que, digamos assim, eu estou, como vocês sabem bem, não é? Eu estou nisto dos exorcismos, já fez 25 anos e vai fazer 26. É? Portanto, vai fazer 26 em dezembro deste ano. Portanto, obviamente que, como vocês, eu falei com algumas pessoas que quem nunca viu as manifestações, as primeiras vezes causam uma certa... a gente fica... Exato, além do susto, a gente fica um bocado assustado, não é? Como é que isto vai acabar? E agora? A boa notícia não é contagioso. Não é? A segunda notícia é quem no fundo está a sentir mal, naquele momento é o demónio. É? Portanto, porquê é que isto acontece? Não é por causa do pecado? Não. É porque algumas pessoas são atacadas pelo demónio de uma maneira extraordinária, aquilo que os exorcistas chamam os distúrbios extraordinários, a ação diabólica extraordinária, que não está ligado ao pecado em geral, digamos assim, por mais grave que seja, mas está ligado com um tipo bem concreto de pecados, que abre a porta a estes distúrbios extraordinários. E não, como digo, aos pecados todos. Não é? Mas há ali um tipo de pecado que tem algumas consequências e uma delas é esta. É as pessoas ficarem sobre um influxo diabólico extraordinário, que não é uma simples tentação, digamos assim. É o demónio mexer no corpo delas, falar por elas, etc., a interferir. Né? E estes distúrbios extraordinários podem se classificar em vários tipos. Eu estou sempre a repetir isto, não vou repetir agora, mas pronto, faço só a lista: vexação, obsessão, possessão, infestação e sujeição diabólica. São os 5 tipos de distúrbios de ação extraordinária do demónio. Depois podem ver nos meus vídeos, se quiserem. E qual é a porta de entrada, senhor, para estes distúrbios, senhor Padre? São os pecados que implicam, de alguma maneira, um pacto com o demónio. E quais são os pecados que, de alguma maneira, implicam um pacto com o demónio? São as formas de superstição. E quais são as formas de superstição? São fundamentalmente 3: a idolatria, a adivinhação e a magia. Nestes pecados, eu, de alguma maneira, peço ajuda ao demónio. E quando eu, com a minha liberdade, peço ajuda ao demónio para conhecer
ou para obter determinado efeito, ou prestando-lhe culto, de alguma maneira me dedico a ele. Então, com a minha liberdade, digamos que estou a abrir o meu coração a que ele se torne o meu Senhor, digamos assim. Então, isso é uma das portas que abre a estes distúrbios extraordinários. Então, isso significa que a pessoa que na adoração gritou e fez um pacto com o demónio. Também não necessariamente, mas pode ter sido isso uma das causas. E qual é a outra? Que é mais frequente, é quando uma pessoa que não fez isso, mas que não vive na graça de Deus, seja batizado ou não seja batizado, é vítima de alguém que pediu ajuda ao demónio para lhe fazer mal, vítima de bruxaria, digamos assim. Mas isso funciona se a pessoa não vive na graça de Deus, com frequência, não é sempre, não é tiro e queda, mas com frequência o demónio consegue atacar aquela pessoa de uma maneira extraordinária. Não foi ela que foi à bruxa, foi o vizinho que, ou foi o colega de trabalho, ou foi um familiar que se zangou com ela por causa das partilhas, que lá foi pôr a galinha preta e o sapo com a boca cozida e as velas pretas e a fotografia e o boneco do voodoo e a partir daí a pessoa começou a sentir-se mal e a ter coisas estranhas e a ouvir coisas e veio ao retiro e quando chegou à oração reagiu. Pronto. Portanto, são as pessoas que são vítimas de um malefício. Tecnicamente chama-se malefício a isto. Deus permite isso, Deus permite. Mas a pessoa não tem culpa, não. A pessoa não tem culpa, mas Deus permite. Se bem que a pessoa também pôs-se um bocadinho a jeito, inconscientemente. Não vive na graça de Deus. Não se confessa, não comunga. Se a pessoa estivesse cheia de Deus, o malefício não pega. É simples. Não é? Se a pessoa anda para aí, digamos assim, por conta própria, arrisca-se, dito assim de uma maneira simples. Agora, uma ideia importante. Na primeira vez que a gente vê, ficamos um bocado assustados e tal. Há pessoas que depois dizem, não sei se quero vir amanhã, porque depois isto não se pega. As pessoas que têm estes problemas, coitadas, no fundo, são como nós, precisam de ajuda. Todos precisamos de ajuda, de alguma maneira. Não é? Senão ninguém estava aqui, nós. E, portanto, temos que ter um olhar parecido com o de Jesus, ou pelo menos tentar, com paixão. Não é? Este irmão meu está mal. Há algo que não está bem na sua vida. Fugir dele não é uma ajuda, é mais uma dor. Né? Ele já tem o demónio que o ataca. Se eu começo a olhar de lado, coitada, a pessoa sente-se mal aqui na oração, chega ao refeitório, senta-se na mesa, as outras pessoas vão-se embora. Não é? Quer dizer, a cruz dela aumentou, não é? Com a minha distância. E não há motivo para eu me afastar. Porque, não, como dizia, não é contagioso. Pelo contrário, o demónio não gosta de um cristão que reza e que tem fé, que vive na graça de Deus. Não é preciso ser padre. E por isso é que às vezes aqui nos retiros se manifesta com mais evidência, porque nós aqui rezamos um bocadinho. Não sei se já notaram. Aqui reza-se, não é? Pronto, e portanto isto é um bocado como pisar os caldos. Às tantas ele não salta-lhe a tampa. Às tantas salta-lhe a tampa. Ele está ali a tentar esconder-se, mas às tantas já não aguenta mais, não é? Portanto, nós não precisamos de fugir nem nos assustar. Quem está mal é ele. Pronto, portanto é uma boa notícia, não é? Se tu és católico, se tens fé, não precisas de fugir, não precisas correr tranquilo. Mas isto faz um bocado de confusão. Também me fez a mim no início. É? Mas é só no início, porque depois para o segundo retiro e para o terceiro, às tantas a gente percebe como é que funciona e está tudo bem, não há stress. E o mesmo se aplica aos exorcismos. As pessoas, eu lembro-me da primeira vez que fui ver, não é, com o Padre Gabriel, aquele dia foi um dia marcante, não há dúvida, não é? Mas depois aquilo torna-se uma coisa, já se sabe para o que é que se vai, não é? É um bocado como aos médicos que quando vão fazer uma operação, a primeira se calhar faz impressão abrir ali, a ver o sangue, não é? Mas depois a segunda e a terceira aquilo já é uma rotina, não é? Já não é um drama. Pronto, e portanto eu acho que esta é a melhor maneira de ajudar estes irmãos, é não dramatizar, não há motivos,
Não é? Se fosse perigoso, eu tinha que vos dizer, oh, cuidado, não é? Não, é preciso muita caridade, paciência, podia ser eu, não é? E, portanto, estes irmãos precisam é de nada, de companhia, não é? Agora não vos quero assustar, mas há aqui algumas pessoas, não vou dizer muitas, vou dizer só algumas, que eu atendi há alguns anos, nos exercícios, que eram casos muito pesados e que agora estão ótimos e estão sentados ao vosso lado. Pronto. E que não gritam, nada, estão aí contentes. Pronto, portanto, não é onde resolve-se, não é preciso complicar. Mais, boa tarde, Padre Sousa Lara. Gostava de saber se a bênção dos objetos terço, água, óleo, imagens, feita online, tem o mesmo efeito que presencial, mesmo ouvindo a gravação mais tarde. Então, esta é uma questão, eu vou dar a minha opinião, mas é uma questão que há bons padres e há bons irmãos nossos que têm outras opiniões. Eu diria que é uma zona em que não há digamos, uma posição definitiva da autoridade da Igreja. A Igreja nunca disse que é inválida a bênção que se dê pela internet, não disse. Mas também não disse que era válido, quer dizer, há ali uma zona, porque no fundo isto são coisas novas, não há poucos anos que há transmissões online, não é? E coisas assim. Se bem que a rádio e a televisão já existem há alguns anos e desde o início, sei lá, apareceu a rádio no tempo do Papa Pio XII. O Papa Pio XII tem imensas bênçãos pela rádio, logo desde que apareceu a rádio, não é? E as bênçãos do Papa na televisão, a bênção Urbi et Orbi e até. Pronto. Mas, como eu digo, não quero fazer da minha opinião a última palavra sobre este tema que não está encerrado, digamos assim. O que é que eu costumo dizer às pessoas? Muito simples, que se a intenção do padre que dá a bênção é de abençoar os objetos que as pessoas que estão a seguir online, digamos assim, ou pela televisão ou pela rádio, sejam abençoados, que eles ficam abençoados. Porque isso é algo essencial a todas as bênçãos. Todas as bênçãos, o padre tem que ter intenção de abençoar o que quer abençoar. Vou dar um exemplo. Põe aqui na mesa uns terços. Aqui na mesa, e pedem, Sr. Padre, abençoa os terços. E depois eu abençoo os terços. Entretanto, chegou uma senhora, estava aí, eu tenho aqui uns na mochila, também ficaram abençoados? Não. Porquê? Porque eu não tive a intenção de abençoar esses terços da mochila. Só por isso. Não é por estarem dentro da mochila, nem por estarem um bocadinho mais longe. É porque eu tive a intenção de abençoar estes terços e não esses. Pronto, é só isso. E isto, aplicado espacialmente, para Deus é um pouco indiferente os outros terços estarem nessa mochila ou estarem em Faro. É indiferente para Jesus. É igual. Deus é Deus, omnipresente. Portanto, Jesus, se eu abençoar, que no limite podíamos fazer aqui uns casos, para levar a coisa ao absurdo, não é? Até quantos metros é que eu posso abençoar um terço? Até onde é que a bênção de Jesus chega? Atrás do vidro, ainda vê, e um bocadinho mais atrás. Aí já se vê mal. Então, não é? Portanto, o que é que eu digo? Eu digo que se o padre tem intenção de abençoar, fica abençoado. Água, azeite, sal, o que for. Não é? Pronto. E se o vídeo for, se a bênção do vídeo for gravada, né? Fica lá gravado no YouTube, e amanhã eu vou ouvir e ponho lá o azeite, também fica. Eu diria que aí aplica-se o mesmo princípio, mas eu acho que aí é um bocadinho mais duvidoso, né? Porque normalmente o padre não tem intenção de abençoar os que virem o vídeo no dia seguinte. Normalmente o padre tem a intenção de abençoar as pessoas que estão a acompanhar lá em casa. Normalmente é sempre isto que se faz, não é? Portanto, abençoa aqui e os que estiverem a seguir lá em casa, Deus abençoe todos estes naquele momento. Pronto.
E, portanto, é essa que vale, digamos assim. E ficou gravado, mas no dia seguinte eu vou ver, sim, mas o padre já não está a ter a intenção de abençoar os que eu hoje, no dia a seguir, pus lá. Pronto, portanto, eu diria que não está. Não é? Então, e se o padre tivesse intenção, mas eu acho que isto ainda não aconteceu, mas já que estamos a falar nisto, não é? Se tivesse intenção que, mesmo gravado, tenha intenção de abençoar os que virem o vídeo e não sei o quê. Pronto, eu diria que a Deus certamente nada é impossível e que Deus se alegra em derramar sobre nós as suas bênçãos. Quer dizer, Deus não está à procura de arranjar um motivo para não nos abençoar. Deus até nos abençoa sem a gente pedir. Portanto, não vale a pena a gente... É bom a gente perceber estas coisas essenciais, não é? Digo, se o padre não tiver intenção, não é? Mas quer dizer, Deus quer abençoar-nos, não é? E o padre também quer que chegue a bênção. Portanto, não é... falta aqui uma vírgula e um ponto e vírgula, já não dá. Pronto, eu não iria por aí, mas respeito, como eu digo, isto é a minha opinião, não é que a Igreja disse isto, ainda não disse, não é? Nestes casos está em aberta a discussão, digamos assim. Pronto, mas esta é a minha opinião. E eu posso partilhar o que é que eu vejo. Por exemplo, eu rezo a oração de libertação, gravo um vídeo com a intenção de as pessoas que ouvirem aquele vídeo recebam aquela bênção. Eu faço isso. E depois as pessoas vêm-me contar ao seu padre, ontem vi o seu vídeo, que eu já pus há 10 anos, e fartei-me de vomitar. Ou arrotei a oração toda. Não é? Portanto, elas contam que experimentam naquele momento o efeito da oração. Não é? Um dos efeitos. Não é? Pronto, no caso da libertação é mais visível, não é? Porque as bênçãos a gente não vê, não é? Se a água está benta ou não está, a gente não vê sensivelmente. Mas no caso da oração de libertação, às vezes há manifestações por causa da presença diabólica, um pouco como acontece nos retiros. E eu tenho muitas pessoas que relatam que têm manifestações quando veem um vídeo de uma oração de libertação que foi gravado há 10 anos. Não é? Pronto, eu fico todo contente, ótimo. Porquê? Porque estou a dormir ou estou a rezar o terço e os vídeos estão a levar as bênçãos de Jesus. É uma maravilha, é um espetáculo. Eu acho que, enfim, não vou dizer isto. Senhor Padre, eu tenho um neto de 2 anos que não é batizado e eu sinto muita tristeza e quando ele era mais pequeno eu fiz o sinal da cruz na testa e disse, Miguel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha pergunta é, quando ele for batizado pelo sacerdote, eu tenho que dizer ao sacerdote que fiz este sinal da cruz sobre o menino? Então, não, é assim, fazer o sinal da cruz e dizer eu te batizo, não batiza, porque a água é essencial para o batismo. A água, para batizar validamente, é preciso água. Houve um momento na história da Igreja em que fizeram uma pergunta ao Papa se, às vezes não há água, numa altura de aperto, não é? Se era válido batizar com cerveja. É verdade, isto é verdade. É verdade, isto é verdade. E então a resposta que veio de Roma foi, não é válido. Não é válido, tem que ser água. Tem que ser água e tem que escorrer um bocadinho, porque o sinal do sacramento tem que ser... Porquê é que tem que ser com água? Porque ninguém se lava com cerveja. A não ser que esteja mal da cabeça, não é? Pronto. Portanto, este significado natural da água, a água é o elemento purificador. E esta lavagem, a palavra batismo literalmente significa imersão, esta lavagem, no fundo, física, se nós quisermos, causa a lavagem espiritual. O bonito dos sacramentos é que são eficazes, são sinais eficazes da graça. Causam o que significam. É espetacular. Causam o que significam. E, portanto, se não significam aquilo, não podem causar outra coisa que não significam. Portanto, por isso é que o sinal sacramental é tão importante. E, portanto, o batismo tem que ser com água porque é uma lavagem espiritual. E a lavagem física, se nós quisermos, causa a lavagem da alma. Pronto, assim resumido é assim. Agora,
a boa notícia muitas pessoas não sabem, o batismo é necessário para a salvação. Jesus disse, quem acreditar e for batizado será salvo. Portanto, e por isso a Igreja facilita ao máximo o batismo e diz que em caso de perigo de morte, qualquer pessoa pode batizar. Um não católico, um ateu, pode batizar validamente. Calma, vou explicar o resto. Mas isto para dizer, onde é que eu quero chegar? Eu quero mostrar que, como a Igreja sabe que o batismo é necessário para a salvação e em caso de perigo de morte, queremos facilitar ao máximo. Coisa que acontecia, por exemplo, nos hospitais. Às vezes, eu por acaso tenho uma irmã que nasceu logo a seguir a mim, que morreu depois do parto. Vinha doente e ainda viveu cá fora um bocadinho, uns minutos, e o médico que fez o parto batizou-a, porque sabia que os meus pais queriam. Batizou-a ali no hospital, portanto, ela foi batizada. O médico podia nem ser católico. Para batizar validamente, o que é preciso? É preciso ter intenção de fazer no batismo aquilo que a Igreja faz. Portanto, esta é a intenção mínima para ser válido. E depois dizer a fórmula e usar a água. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se eu fizer isto, a pessoa fica batizada. Pronto. Se eu não tiver a intenção de fazer o que a Igreja faz, fica batizada? Não. É uma espécie de simulação. Eu faço um rito, mas sem a intenção de fazer o que a Igreja faz. Pronto. Como se eu absolvesse, se eu dissesse a fórmula da absolvição sem intenção de absolver. Eu disse a fórmula, mas não tinha intenção de absolver. Pronto. Portanto, isto para mostrar como a Igreja facilita ao máximo que... Agora, também é verdade que a Igreja diz que não se deve batizar contra a vontade dos pais. Portanto, isto é o que dá muita confusão e muita dor em algumas famílias. Os avós queriam que os netos fossem batizados e os pais, infelizmente hoje acontece com alguma frequência, os pais não querem, ou pelo menos não querem já. Às vezes dizem, não, eu quero que ele cresça e que depois eu logo veja se quer ser católico. Entrou um pouco esta moda. E há outros que mesmo, não querem mesmo. Não quero. Os padres são todos uns pedófilos e aquelas histórias do costume. Pronto, e então a avó ou o avô ficam aflitos, o meu netinho não é batizado. E então, nesses casos, deve-se batizar às escondidas? Não, a Igreja diz que deve-se respeitar as vontades dos pais. E depois, o que é que a avó pode fazer? Pode rezar muito pelos filhos e pelo neto, ou pelos netos, e tentar ir catequizando os netos e ajudando-os a conhecer Jesus, e a partir aí dos 6, 7 anos, quando chega ao uso de razão, o neto dela pode pedir o batismo. Aí já não é preciso a vontade dos pais. Se ele tiver 7 anos e for, seu padre, eu queria ser batizado, o padre vai dizer, então vais ser batizado, crismado e vais fazer a primeira comunhão, no mesmo dia, tudo junto. A partir dos 7 anos, é assim. Tem que fazer preparação, obviamente. Mas se a avó, no fundo, como eu dizia, se a avó aproveitou esses 7 anos para... aquilo pode nem ser assim tão longa como isso. Pronto, tudo isto é possível. Às vezes há casos mistos. Há casos em que a mãe quer que ele faça o batismo e o pai não quer. E aí nem está muito no código, não é? Mas aí já seria mais possível. Porque é que a ideia de não ir contra a vontade dos pais? Porque os pais são os educadores das crianças e, portanto, a Igreja não quer só que se receba o batismo, mas quer que as crianças sejam depois educadas na fé. E isso, sem a ajuda dos pais, é impossível, ou é muito difícil, não é? E, portanto, se um dos pais quiser, já há boa chance, já dá, não é? E então, às vezes eu tenho um caso desses, mas é raro, não é? Mas às vezes lá aparece e tal, e eu digo sempre, neste caso, ou à mãe ou ao pai, olha, mas fale com o seu marido, ou às vezes não é marido, não é? Mas fale com o pai da criança, e informe-o e diga-lhe, olha, eu gostava de que ele fosse receber o batismo, ou estou a tratar do batismo, eu queria que tu soubesses, etc, etc, etc. Pronto, é importante, né? Fazer as coisas dentro do possível, o melhor, o mais corretas possível.
O que dá mais dores de cabeça de longe, hoje em dia aos parcos, uma das coisas que dá mais dores de cabeça não é tanto os pais, nem os padrinhos, nem os avós, é os padrinhos. Os padrinhos é uma dor de cabeça. Ui, ai. Porquê? Eu vou falar disto, nem está aqui nas perguntas, mas é útil. Porque na cabeça das pessoas, ser padrinho é uma coisa. E na igreja, o que a igreja entende pela missão do padrinho é outra. E então, isto dá um diálogo de surdos. Ninguém se entende, porque tem que ser a minha irmã, eu queria que a minha irmã fosse a madrinha e tal. Então, mas a sua irmã vai à missa? Não. A sua irmã está casada? Não, está junta. Não, a sua irmã é católica? Não, é mestre de reiki e vai para o yoga. Então, mas é que ela é que tem que ser a madrinha. Prontos. E ela já pagou o vestido, ou já pagou... O padrinho não tem que pagar nada, e a madrinha não tem que pagar nada. A missão do padrinho e da madrinha é ajudar os pais a transmitir a fé. Porquê é que existe? Então, se há pais, porquê é que podia não haver? Porque os pais nós não escolhemos, como todos sabem, não é? São os que são. E às vezes os pais deixam, digamos assim, a desejar, quer dizer, não são os melhores cristãos da paróquia. Às vezes são, graças a Deus. Esses não precisavam de padrinhos, não. É supérfluo nesses casos. Mas em muitos casos, às vezes os pais não são cristãos exemplares. E, portanto, a lógica da igreja é bom haver alguém próximo dos pais que esteja atento a ajudar os pais para que esta criança que recebe este dom do batismo, esta semente, cresça na fé, que conheça Jesus e ame Jesus, dito de uma maneira simples. Esta criança conheça Jesus e ame Jesus. Portanto, essa é que é a grande missão dos padrinhos. Só que na mentalidade, na nossa cultura, a função dos padrinhos é pagar o vestido, dar sei lá o quê. Quer dizer, já é tudo menos isto, não é? E, portanto, normalmente dá dores de cabeça aos parcos. Eu tenho as guerras maiores que tenho é por causa disto. É triste, mas é o que é, não é? E por mais que os padres expliquem, as pessoas até percebem, mas não querem. As pessoas percebem o que é que o padre quer dizer, mas não querem aceitar. Não, tem que ser a minha irmã. Então, e se não for a sua irmã? Então, se não for a minha irmã, eu vou para outra paróquia. Pronto, vai para outra paróquia, não é? Porque o padre ao lado vale tudo, não é? Portanto, isto é o que eu tenho bastante ao longo das minhas semanas, mas pronto, é o estado da nação. No fim, é que às tantas, o que é que acontece? Há muita gente que não vem muito à igreja, mas quando vem, exige muita coisa porque não percebe nada de Deus, nem da fé, não é? E tem comportamentos que têm pouco a ver com Jesus, não é? E pronto, e nós temos que ter paciência, porque por um lado ainda vêm, não é? Portanto, temos que tentar aproveitar aquela ocasião para deitar a isca, mas ao mesmo tempo o problema é que às tantas, é como eu dizia, um diálogo de surdos, quer dizer, eles estão noutra, eles querem é festa, por exemplo, casamentos, querem é fotografias e arroz. Então, e eu já estive numa igreja cheia de gente, como nós estamos aqui, e quando chegou o Pai Nosso, na missa tudo calado, ninguém sabia responder, e quando chegou o Pai Nosso, o padre rezou sozinho. Cá em Portugal. O padre rezou sozinho o Pai Nosso, com uma igreja cheia, mais gente do que aqui, se calhar. E eu tinha para aí 20 anos, portanto já foi há muitos anos, e eu fiquei ali, eu era acólito, eu fiquei ali, eu disse, onde é que já chegamos? Não é? Portanto, se não sabem o Pai Nosso, como é que hão de saber qual é a função do padrinho e da madrinha, não é? Pronto, adiante. Senhor Padre, a cremação desagrada a Deus? Já respondi a esta pergunta algumas vezes também. Hoje em dia está a entrar cada vez mais este hábito da cremação. É possível cremar? A Igreja diz, eu vou-vos dar diretamente a solução já, a Igreja diz que sim, se pode cremar, se isso não puser em causa a fé na ressurreição da carne. Ou seja, se nós não acharmos, se não for por questões de fé, nós acharmos que o corpo vai para a terra, desaparece e acabou-se e nunca mais vai
a lado nenhum. Não, não é essa a fé católica. A gente deita o corpo no cemitério com muito cuidadinho, porque a gente espera a ressurreição da carne. A nossa alma e o nosso corpo, na morte, separam-se. O corpo corrompe-se, não é? Vira pó. A alma, no caso do homem, é uma alma espiritual que é indestrutível. Vai para o purgatório, para o céu ou para o inferno. Mas quando Jesus voltar no fim do mundo, não vou dizer no fim dos tempos, mas vou dizer no fim do mundo, no juízo universal, não no juízo das nações, que é o que a gente vai viver agora, a alma vai-se voltar a juntar ao corpo. São Francisco de Assis está com a alma no céu, mas o corpo está em Assis, lá numa urna de pedra, não é? Pronto, aquele corpo que está na urna vai-se voltar a juntar à alma. Oh, Sr. Padre, isso é nos filmes americanos, não, fé católica. Por isso nós chamamos a palavra cemitério, a palavra cemitério é uma palavra que vem do grego, que literalmente significa dormitório. Nós acreditamos que a morte é como se fosse um sono do qual nós vamos um dia acordar. É isso. Cemitério significa dormitório. Pronto. Mas hoje em dia está cada vez mais na moda, mas há coisas que se fazem que estão claramente proibidas. Agora é a moda de deitar as cinzas para o mar. Vai, porque o meu marido era, não sei, da Marinha ou não sei do quê. Pronto. Há ou ter as cinzas na sala, não é? Pronto, isso está proibido. Está proibido. Portanto, os restos mortais devem ser tratados como o corpo, não é? Portanto, aquelas cinzas vão para o cemitério, para o dormitório, à espera da ressurreição universal. Certo? Uma vez lá em Roma, há lá uma basílica, eu penso que é de Santa Maria Maior, lá no chão. Antigamente, os cemitérios eram dentro das igrejas, não é? No chão. E então lá na Santa Maria Maior, está lá eles punham as placas, não é? Como a gente põe nos cemitérios, em mármore, e eu gostei imenso daquela inscrição. Inspirei-me ali para a minha. Mas eu, se calhar, vou mudar a minha. Já tive várias ideias. Eu vou aproveitar e pôr uma catequese. 1, terço todos os dias. 2. Aqui está o Padre Eduardo Lara. 2 pontos. Recomendo que confissão todos os meses. Pronto. Aproveitar para evangelizar mesmo depois de morto. Como ao YouTube, não é? Que eu estou a dormir e vai dando bênção. Mas eu ali, voltando ao de Roma, eu gostei imenso, porque estava lá, aqui a família tal espera a ressurreição da carne. Era o que estava escrito na campa deles. Eu gostei imenso. E pronto, neste caso copiar não é pecado, não é? Os leigos podem dar a bênção com o Santíssimo? Não podem. Podem expor o Santíssimo e podem recolher o Santíssimo, mas não podem. Podem os diáconos, os presbíteros, que é os padres, e os bispos. Senhor Padre, podemos queimar em nossas casas incenso e mirra? Sim, podemos. E se for bento, ainda melhor, porque é um sacramental. É a mesma coisa que eu perguntar, posso usar em minha casa água benta? Posso. Posso usar em minha casa azeite bento? Posso. Tudo o que está bento é um sacramental. E, portanto, incenso bento é um sacramental. Pronto, que neste caso cheira bem e viaja pelo ar. Não é? Senhor Padre, comete pecado mortal um católico votar num partido político que aprovou leis iníquas do aborto, da eutanásia, das uniões de pessoas do mesmo sexo? Sim. Sobretudo se a pessoa... Então, isto é importante porque, infelizmente, é um problema frequente. Um cristão... Agora vamos ter eleições. Um cristão não vota de qualquer maneira. Não é só olhar para... vou votar neste partido porque vai aumentar as pensões. Ou eu vou votar neste partido... Isso não é mau. Esse motivo é bom. Mas isso é pouco para um cristão. Eu voto neste partido porque vai, sei lá o quê, privatizar a TAP, ou porque vai... Tudo isso podem ser coisas opináveis, uns são a favor, outros são contra. Viva a liberdade! A Igreja não se mete nisso. Mas há questões morais que pesam muito na balança.
que neste caso desequilibram a balança. Pimba! Ou seja, um partido que se propõe... O problema é que às vezes os partidos são macacos, estão caladinhos, ninguém fala do que interessa, só se fala das pensões. A gente vai ao engano. Vamos ajudar os velhinhos, vamos ajudar os pobrezinhos. E depois são eleitos e no dia a seguir passa a lei do casamento das pessoas do mesmo sexo, passa a lei da educação, da igualdade de género, passa a lei da procriação artificial, passa a lei do aborto, passa a lei da eutanásia. Pronto, isto são coisas muito graves, que, como eu digo, desequilibram logo a balança. Se a gente sabe, e a gente tem alguma responsabilidade, mesmo que eles não digam, isto não deve chegar. A gente tem que ir à procura, a gente tem que ir escavar. Agora, a verdade é que às vezes é um bocado triste que, Sr. Padre, mas eu ia dizer o nome dos partidos, os partidos que a gente não estava à espera que fossem a favor da eutanásia, também são. E aqueles que não estávamos à espera que fossem a favor do casamento homossexual, também são. O importante é a gente perceber que não tudo tem o mesmo peso e que estas questões morais ligadas à família, à vida, etc., são muito importantes para quem ama Jesus. Estas coisas são muito importantes para quem... As outras não são indiferentes, mas são muito menos importantes. Certo? E eu vou fazer uma analogia para vocês perceberem mais ou menos onde é que eu quero chegar. Imaginem que eu tenho um político ou um partido que diz tudo o que eu queria ouvir. Vou aumentar o ordenado dos padres. Os padres vão passar a ter um carro de serviço. Estou a inventar, que não era... Mas pronto. Mas que no fim, no meio daquilo tudo, diz assim, mas vou também decretar a eutanásia automática da mãe dos padres. Ou seja, no dia em que eu for governo, dou tudo isto, mas mato-lhes a mãe. Acham que eu ia votar nele? Porquê? Porque esta única coisa desequilibra tudo. Certo? Passou a mensagem? Pronto, tudo isso é importante, como eu digo, para a gente tentar agradar a Jesus. No fundo, um cristão não deixa de ser cristão no momento da política. Nós somos cristãos 24 horas por dia. 24 horas. Não é que quando vou votar sou um pagão. Não. Pronto, e eu penso que o exemplo da mãe que eu dei ajuda a perceber o problema de fundo. O problema é que há coisas que desequilibram a balança de uma maneira muito grande, não é? Que não têm volta a dar, digamos assim. Pronto. Qual é a história do livro de São Cipriano? São Cipriano era santo, porque um livro com ele fazem tanto mal? Então, a história de São Cipriano, há vários São Ciprianos. O mais famoso não é o São Cipriano do livro, é outro, é o São Cipriano penso eu, de Cartago, do norte de África, que é um santo dos primeiros séculos, bispo e penso que morreu mártir, se não me engano. E este é outro São Cipriano que ficou famoso porque se converteu, ele era bruxo e se converteu ao cristianismo. Temos algumas histórias no início do cristianismo de factos parecidos. E é engraçado que o motivo da conversão é perceber, isso aconteceu nos Atos dos Apóstolos, os apóstolos estão a dar o Espírito Santo, a invocar o Espírito Santo, e havia lá um senhor que se chamava Simão, conhecido como Simão o Mago, e percebeu que havia ali um poder que era muito maior do que o que ele tinha, né? E depois ele ainda quis comprar, daí vem o pecado da simonia, ganhou o nome dele, que quis comprar o dom de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo. A graça, como o próprio nome diz, é de graça. E, portanto, São Pedro puxou-lhe as orelhas. Está lá nos Atos dos Apóstolos, podem ir ler. Mas aconteceu este fenómeno várias vezes ao longo da história, sobretudo no início do cristianismo, havia um ambiente muito pagão e, portanto, houve muita gente que, dominava as artes do oculto, as bruxarias, as adivinhações, etc. E, de repente, quando encontrava os cristãos, percebia que o poder de Deus era maior. Não é? Os apóstolos vinham e exorcizavam os demónios e eles, por mais mezinhas e chazinhos que fizessem, aquilo não se resolvia.
né? E então eles convertiam-se, diziam, eu sou burro, estou a trabalhar para a equipa pior, não é? E então a história do São Cipriano foi essa, converteu-se e depois foi, eu penso que foi bispo também, mas é um São Cipriano menos conhecido que o outro, que o São Cipriano de Cartago. Há vários santos que há vários do mesmo nome, isto acontece mais do que o que a gente pensa, não é? Por isso, às vezes, é preciso algum cuidado. Há várias Santas Catarinas, há vários Santos Agostinhos, então às vezes dá confusão. A gente normalmente pensa sempre no mais famoso, mas às vezes não é assim tão simples. A história do livro de São Cipriano é uma coisa que também é um fenómeno que acontece muitas vezes ao longo da história. Às vezes, há pessoas que fazem um livro e, para difundir o livro, ligam-no a determinado personagem que tem muita estima ou credibilidade ou o que for para que aquilo vá longe, não é? Mas é um truque de marketing, além de ser mentira, não é? Pronto, e agora, por exemplo, na internet eu tenho muitos vídeos, eu a vender sei lá o quê, para a hipertensão e não sei o quê. Já tive que ir à polícia fazer a denúncia porque já há muitas pessoas que gastaram dinheiro e tudo, depois queixam, eu digo, não tenho culpa nenhuma, foi no Facebook e tal. Eu lá já fiz a denúncia na polícia, mas estão sempre a aparecer, novas. É uma batata milagrosa, não sei o quê. Só que aquilo é bastante bem feito, porque eles cortam as fotografias e parece mesmo verdadeiro. No outro dia puseram uma que eu estava no hospital, todo partido, e começaram a ligar para o bispo. Então o padre Duarte está no hospital, bateram no padre e tal. Mas estava mesmo bem feito, eu vi a fotografia, parecia verdadeiro. E depois ligaram a dizer, estás bem? Estou ótimo. Pronto, lá. Pronto. Mas há sempre este truque de marketing, como eu digo, que é atribuir falsamente uma obra a um autor de prestígio. Ou um autor, neste caso, era santo, este São Cipriano, e tinha sido bruxo. Portanto, esta obra cria-se exatamente, ele era o personagem ideal para divulgar este livro de São Cipriano, que é recente do ponto de vista histórico, tem para aí, que é recente, mais ou menos, deve ter para aí uns 300 anos, algo assim, e o tal São Cipriano Bruxo tem para aí 1500 ou mais, não é? Portanto, isto para dizer, a distância do tempo do livro e do suposto autor é muito grande. Mas porquê é que se faz isto? Porque o livro de São Cipriano, no fundo, é um livro para iniciar às artes mágicas. E o demónio, como sempre, é um bom, digamos assim, tem paleio, como se costuma dizer, ele sabe nos dar a volta. Então, a primeira parte do livro de São Cipriano, supostamente, é orações de libertação e orações para resolver as bruxarias. Portanto, ele como era bruxo e depois foi bispo, ele sabe tudo de bruxaria e sabe tudo de bispos e de exorcismos e de não sei o quê. E, portanto, a primeira parte do livro é orações de libertação para resolver o mal-olhado, o não sei o quê do casamento, e não sei o que mais. E as pessoas compram o livro e dizem, eu não quero a segunda parte, eu compro isto por causa das orações. Mas depois o problema é que na segunda parte... Primeiro, essas orações têm problemas. Do ponto de vista teológico, estão lá coisas malucas no meio. Às vezes estão orações de libertação em que no meio está tipo frases ou coisas tipo consagra-me a Satanás. Né? Peço a Deus e está tudo bonito, e lá no meio está ali um disparate. As pessoas vão a ler sem pensar. E depois na segunda parte do livro tem a magia negra. Tem como é que se faz para me vingar de quem me fez não sei o quê, para não sei o quê, Portanto, as pessoas compram um livro, ou seja, o demónio tem aquilo de maneira que dá para quem tenha uma média intenção, não vou dizer boa intenção, porque boa não é, né? Mas compra o livro com, é para me proteger. Mas depois de me cansar e de me chatear, um dia estou irritado e passo a atacar, né? E eu vejo muita gente que está mal, que precisa de exorcismos, ou muita gente que teve, ou que tem, e que guarda, que usou, o livro de São Cipriano. Muita gente. E é fácil de encontrar nas livrarias, na internet, pronto. Portanto, cá no nosso país em concreto, tem grande divulgação. Portanto, o São Cipriano em si, o santo, não tem culpa nenhuma. Não tem nada a ver com o livro. É um livro de bruxaria com uma capa suave na primeira parte. Pronto, é isso. Portanto, distância. Não dá para dar a ninguém. É as pessoas que eu apanho e digo, olha, tenho que queimar o livro.
Nem deite fora, porque alguém pode apanhar, é uma chatice, não é? Portanto, é melhor destruir. Porque se faz o sinal da cruz pelo sinal antes da leitura do Evangelho na Eucaristia. Se não o fizer, estou a desagradar a Jesus? Então, faz porque a ideia é remover todos os obstáculos que impedem de acolher com o máximo de fruto a palavra que vai ser proclamada. A palavra de Deus esteja na minha mente, na minha boca, no meu coração, digamos assim. Portanto, o sinal da cruz, digamos assim, tem esta dimensão exorcística, se nós quisermos. Não é? E, portanto, a ideia é uma oração que eu faço com um gesto, não é? Que me ajuda a dispor-me o melhor possível para receber a palavra de Deus no meu coração. E se eu não fizer? Se não fizer, eu diria que é estranho. Não é? Primeiro porque está no rito, e, portanto, no rito significa que está prescrito, ou seja, faz parte, é devido, é suposto. A Igreja quer que eu faça. Portanto, há orações na missa que a gente não escolhe. A Igreja diz, é assim que se responde, é assim que se faz. Agora é de pé, agora é de joelhos, agora é sentado. Não fui eu que escolho. Não é? A Igreja é que me diz como é que é. E neste caso também diz que é assim. Portanto, eu devo obedecer como bom filho, docilmente. Não é? E o que eu estou a fazer é uma coisa boa. Não é? Como eu digo, dispõe-me a escutar com mais fruto a palavra de Deus. E mesmo com os sinais da cruz, às vezes fica pouco. É triste, não é? A gente sai da missa, se fizéssemos ali um inquérito, qual é que foi o Evangelho? Sr. Padre, agora não me lembro, não é? Portanto, uma sugestão que eu costumo dar às vezes é ler as leituras antes da missa. Ajuda muito, faz muita diferença. Não é? Até pode ser mais que uma vez, tipo, à noite, às vezes eu leio antes de desligar a luz, antes de me deitar, leio as leituras da missa do dia seguinte. E de alguma maneira aquilo já me ajuda a pensar, amanhã vou à missa. Yes! Pronto, e leio as leituras, e depois, mais perto da missa, leio outra vez. E depois quando chega à missa aquilo já soa, não é? E Deus fala das 3 vezes. Vale a pena investir tempo, também é bom, eu costumo dizer às pessoas, ir sempre um bocado mais cedo. A gente às vezes chega muito em cima da hora. O que é que acontece? Estamos lá com o corpo, mas nós interiormente ainda não aterramos. Ainda estamos no pingo doce. Ainda não é? Já estamos dentro da igreja, mas estou a pensar, não posso esquecer de ligar, sei quê, e entretanto, ida em paz e o Senhor vos acompanhe. Agora que eu estava bom para começar a missa. Portanto, é bom dar essa margenzinha, porque o nosso coração demora tempo assim a assentar, e faz diferença. E depois também, depois da missa, é bom ficar ali um bocadinho em ação de graças, com Jesus. É ótimo. Querido Padre Lara, não estarei presente para ouvir a sua resposta, mas verei na gravação. Se o Arnaldo não cortar. Pergunta. Trabalho com coaching, sem aplicação de terapias alternativas. Realizo apenas processos que aceleram a obtenção de resultados. Basicamente, é um processo de tomada de consciência do objetivo, autoconhecimento e plano de ação. Em alguns casos, quando há abertura, aprofundamos a espiritualidade católica. Quando não há, existe a tomada de consciência do ser extraordinário e único, dos dons e talentos, valores e motores. Estarei na profissão errada? Obrigada. Então, eu não sou grande especialista do coaching, mas nem destas ajudas. E o que é que eu diria? Coisas um pouco genéricas, eu não sei se aplicam bem ao coaching ou às outras, ou não. É? Estas, digamos, técnicas de ajuda, e que no fundo se centram muito na autoajuda, tu és o Cristiano Ronaldo, mas não sabias. Eu não sei se estou a exagerar, mas eu acho que há um bocadinho esta ingenuidade, no fundo é o problema do pecado. Quer dizer,
no fundo, as ciências humanas, isto também se aplica um pouco à psicologia. Não sou contra os psicólogos, nem contra os psiquiatras, não é isso. Mas quer dizer, há um dado sem o qual é muito difícil compreender a existência humana, que é o pecado. Quer dizer, há alguma coisa... O ser humano é um ser humano um bocado misterioso. Os filósofos gregos percebiam nós percebemos o que é bom e fazemos o que é mau. Isto não é estranho? E isto não é verdade que eu estou a dizer? Pronto. Então, há muitos autores e filósofos que dizem o problema é que nós não percebemos bem. É uma questão de ignorância. É só uma questão de, se eu perceber melhor e se eu me convencer, vai sair tudo bem. E isso é um pouco ingênuo. Não é que não possa ajudar um pouco, eu conhecer melhor, etc. Mas, no fim, há um problema que está ligado não só na razão. A minha razão está obscurecida pelo pecado, eu erro, certo, isso é verdade. Mas não é só um problema de conhecimento. A minha vontade está desordenada. Eu, às vezes, quero o mal. Eu percebo o bem e quero o mal. Pronto. E esta solução, e a solução deste drama da existência humana, que é o pecado, vem pela graça de Deus. E, portanto, há pessoas que eu vejo que parece que querem vencer os problemas delas sem tocar no problema do pecado. E isso vai ser uma solução coxa. Não sei se percebe, não é? Quer dizer, eu posso tentar resolver os meus problemas com terapeutas e com coachings, etc. Mas a raiz dos meus problemas, o pecado, não vai lá com o coaching. Eu preciso de uma boa confissão. Percebe-se? Portanto, agora, o seu padre é inimigo dos médicos? Não sou. Mas eu estou a dizer aquilo, no fundo, não resolve a raiz. Eu tenho muitos amigos psicólogos e psiquiatras e eu também mando muita gente que eu recebo. Há muitas pessoas que eu percebo que precisam de acompanhamento psicológico e médico. Sou o primeiro a dar-lhes o contacto. Olha, eu, na minha opinião, acho que precisa de ajuda, de algum acompanhamento. Né? Mas aquele acompanhamento é complementar à caminhada espiritual. Ou seja, a pessoa, eu digo, mas o essencial é confessar-se, comungar, não sei o quê, mas eu acho que também precisa de um certo acompanhamento mais profissional na área psicológica. E dou contactos de muita gente. Pronto. Agora, como eu digo, eu não sou grande especialista no coaching, mas eu acho que é muito fácil, neste mundo que hoje se tornou muito popular, da autoajuda, etc., no fundo, estar a dar um pouco uma ajuda que é muito... que, no fundo, que induz as pessoas num caminho que não as salva, basicamente. Né? Portanto, lamento informar. Sou um bocado crítico do coaching e não conheço muito, mas o que vejo, etc., eu acho que é sempre esta ideia que tu és o maior e não sabias. Né? Mas a verdade, eu acho que do ponto de vista da verdade eu não sou o maior, é exatamente o contrário. Jesus é o maior e eu parti isto tudo e preciso de ajuda. É um bocado como os alcoólicos anónimos. É ao contrário. Eu acho que a solução vem por reconhecer o nosso desastre. Não é reconhecer o espetáculo que eu sou. É reconhecer, eu fiz o mal. E eu não consigo sair, eu não consigo descalçar a bota sozinho. Eu acho que isso é que é a verdadeira solução. Né? E o coaching e outras coisas, eu acho que nos afastam deste ato de humildade. E por isso não me convencem muito. Não. Posso estar enganado, é a minha opinião, não é dogma de fé, e pronto, e vou continuar a estudar a questão, logo se vê, não é? Mas, como digo, pronto, já estouramos o tempo, e pronto, temos que parar, que senão depois isto descarrila tudo, não é? Pronto, estas outras... Só mais uma, então vai rápido. Agora, umas ligadas... Calma. Estas são ligadas à castidade, que é sempre um tema importante de tocar nos retiros. A Igreja Católica é contra os métodos contraceptivos. Porquê? É muito importante este tema.
Porque, basicamente, o ato conjugal, portanto, a união entre o marido e a mulher, o ato conjugal, deve ser uma manifestação e uma realização do amor conjugal, que é um amor por sua natureza fecundo. É um amor que dá vida, que gera vida. E, portanto, querer intencionalmente tornar o ato conjugal infecundo é sempre algo que contra, digamos assim, a vontade de Deus. A contracepção essencialmente é isso, é querer intencionalmente tornar o ato conjugal infecundo. E o que é que poderia levar umas pessoas a tornar o ato conjugal infecundo? A procura do prazer separada, no fundo, desta abertura à fecundidade que é própria da natureza do amor conjugal. Sr. Padre, fiquei um bocado confuso. Onde é que eu posso estudar isso? Catecismo. Está lá no Catecismo, a encíclica do Papa Paulo VI sobre a contracepção Humanae Vitae, foi muito contestada. Eu gosto muito deste tema porque a confusão é grande e, do ponto de vista estatístico, 90 e mais não sei quantos % dos casais, ou seja, uma boa parte dos católicos, a maior parte dos casais católicos, pratica a contracepção. E qual é o problema disso? O problema disso é que isso estoura com tudo. Porque é que há tantos divórcios? Cá em Portugal, neste momento, temos em cada 4 casamentos, 3 termina em divórcio. Porquê é que acontece o divórcio? Por causa do egoísmo. O que é que alimenta o egoísmo? A contracepção. A contracepção é, no fundo, uma lógica egoísta. É o meu prazer. O prazer em si não é mau. Às vezes as pessoas acham que sentir prazer é pecado. Não, não. O prazer desordenado. O prazer desordenado. Né? Se eu quisesse uma analogia, era como se eu quisesse comer, mas não me nutrir. Né? Eu comia Ferrero Rocher e depois não ia para o estômago. Né? Não me dava energia. Portanto, era querer adulterar a finalidade, no fundo, da alimentação. Né? Porque é que Deus ligou um prazer tão intenso ao Ferrero Rocher e ao uso da sexualidade? Porque há 2 grandes bens que Deus quer defender. Um é a conservação da vida e o outro é a transmissão da vida. Se fosse uma seca comer, a gente morria. Não é? Se a atividade sexual fosse desagradável, a gente extinguia-se como espécie. Portanto, Deus quis associar a isso prazeres, digamos, especialmente intensos para favorecer, para que a gente tenha vida e se transmita, e dê a vida. Pronto. Mas vale a pena aprofundar este tema. Isto foi uma resposta assim a acelerar. Na relação sexual, pode-se ver pornografia e ter sexo oral e anal? Esta é mais desagradável. Então, não. Quer dizer, ver pornografia é sempre mau. Eu penso que é bastante evidente, não é? Agora, infelizmente, o que é que acontece? Em muitos casais, a atividade sexual entra a lógica da contracepção e, portanto, o prazer é posto como o fim da atividade sexual em si mesmo, fechados à vida, etc. E banaliza-se a atividade sexual. E mesmo fora do casamento, é o que a gente vê lá fora, não é? Agora vem o carnaval. E às tantas é interessante constatar, é um bocado como a saúde do corpo. Se eu me deixar levar pelo prazer dos alimentos, o que é que acontece? Em vez de eu me nutrir, às tantas, se isso for a minha única meta, eu às tantas estrago a saúde. Não é? Portanto, se eu deixar isso desregular-se, se eu começar a não comer o que me convém e começar a comer só o que me apetece, o que é que acontece? Diabetes tipo 2. Não é? Ou seja, porque a gente vai comer coisas que não me convêm. E a mesma coisa acontece na sexualidade. Se eu vou atrás do prazer sexual por si mesmo, às tantas,
começa a ter uma série de patologias, ou seja, à procura de outras coisas que, no fundo, não é suposto. Eu estou a viver isto mal, né? Eu estou a perder a lógica. E eu costumo dizer uma ideia que eu penso que é a grande conclusão, que resume tudo. O uso da sexualidade humana é uma coisa muito delicada. É como uma flor. Se for bem vivido, uma flor, uma rosa bonita, tem um perfume, tem uma beleza, é um espetáculo. E neste caso, santifica os esposos, eleva o amor conjugal, aproxima-os de Deus e um do outro. Se é mal vivida, é um desastre. É um desastre. Afasta os esposos. Como eu digo, faz crescer o egoísmo. E às vezes, depois começam estas coisas de... Há várias mulheres que se queixam de que o meu marido já só consegue ter relações se vir pornografia. E, no fundo, elas começam a pôr em causa, será que ele gosta de mim? Porquê? Porque estamos estamos a estragar isto tudo. Portanto, se as coisas forem bem vividas, eu agora vou partilhar aqui, sem referir, eu tive uma pessoa que eu conheço, que teve uma vida de jovem muito mundana. Então andou junto, andou a fazer disparates, tudo. Depois, graças a Deus, caiu do cavalo, como São Paulo, converteu-se e começou a tornar-se uma pessoa de oração, etc. Podia ter sido preso, fez muitas coisas complicadas. E também sexualmente foi uma espécie de caos total. E depois um caminho de Deus muito forte, um bocado como aos jovens daqui, e depois Deus pôs-lhe uma Nossa Senhora no caminho, digamos assim, e ele começou num caminho de noivado, muito sério, muito casto, e ela também, eram pessoas de Deus, etc. E depois casaram, graças a Deus, e é engraçado que ele partilhou, disse, seu padre, quando o ato conjugal a gente vive as coisas como Deus quer, não tem nada a ver, eu só sei porque me contaram, não é? Por acaso, mas é verdade. Ou seja, podem perceber qual é a consequência disto, não é? Deus tem-me conservado até hoje como São José. E então, e ele dizia, não tem nada a ver, no fundo, com a vida velha que eu tinha. Portanto, as coisas quando são vividas como Deus quer, é a tal rosa que dá o perfume maravilhoso. É melhor em todos os sentidos. Pronto, portanto, basicamente é preciso tratar a nossa esposa como Nossa Senhora, como alguém que Deus pôs ao meu lado e, portanto, merece respeito e não vale tudo porque eu estou casado. Não vale tudo porque eu estou casado. Não é? Pronto, portanto, as coisas são para ser feitas como Deus quer. Não é? Mas, como eu digo, é importante também sublinhar que há pessoas que depois ficam, eu senti prazer. Mas Deus quer o prazer, Deus não é contra o prazer. Como eu digo, eu vou comer a sopa daqui a bocadinho e o prato, e a gente sabe bem a sopa. Ótimo, Deus seja louvado. Isso não é problema. O problema é a desordem. O problema é idolatrar o prazer. Esse é que é o problema. Por que razão uma união de recasados é aceite e se permite que recebam a comunhão desde que vivam em castidade? Não é por si só essa união mesmo que casta uma infidelidade para com o Senhor e uma traição ao sacramento do matrimónio que se recebeu anteriormente? Boa pergunta. Sim, quer dizer, eu percebo o ponto e o que a Igreja diz não é bem o que se diz aqui no princípio. Por que razão uma união de recasados é aceite se vivem castamente? Não é isso que a Igreja ensina. Bem, não é bem isso. A Igreja diz que, por graves motivos, pode ser lícito, ou seja, duas pessoas que não estão casadas podem poder viver como irmão e irmã, ou seja, na mesma casa, mas por graves motivos. Não é porque não basta dizer, olha, a vida agora estamos assim, pronto, desde que a gente viva cada um em seu quarto, já podemos ir comungar. Não. A Igreja diz que se não há filhos, não sei o quê, acabou.
Um para casa, outro para casa. É o que eu digo às pessoas. E eu pergunto logo, olha, há algum quarto livre na casa do seu pai? Então, amanhã... Eu sou bem concreto. Não é? O que é que são os graves motivos? O exemplo típico é crianças pequenas. Olha, tenho 2 filhos, um de 3 anos e um de 1. Ok. E, portanto, as crianças precisam de pai e de mãe, sobretudo nesta idade. Não é? E, portanto, às vezes... É neste sentido que a Igreja permite, e mesmo nesse caso, há a obrigação de evitar o escândalo. Ou seja, as pessoas que nos veem na Igreja e vêm ir comungar, dizem, então, mas estes não estão casados pela Igreja, como é que é? E eles não têm maneira de saber que está cada um a viver em seu quarto. E, portanto, aí a Igreja diz, tem que se evitar o escândalo. Como é que se evita o escândalo? Há 2 hipóteses. Ou se vai ao microfone, olha, eu vou comungar, mas a situação é esta. E às vezes, quando não há alternativa, quando não há outras igrejas mais perto, e se calhar esta é a melhor solução em termos de evitar mesmo o escândalo, não é? É dar a conhecer a situação real. Mas tenho uma criança de 2 anos e 2, a gente converteu-se, foi ao retiro do Arnaldo e tal, voltámos, e agora queremos viver na graça de Deus, ir para o céu e salvar almas. Pronto. É? Mas temos que educar estas crianças, para já precisam de pai e de mãe em casa. Pronto. Ou, alternativa B, outra forma de evitar o escândalo é ir a uma paróquia longe, onde ninguém nos conhece, um vai a uma, outro vai a outra. Pronto. Às vezes nas cidades grandes, como é muita gente, se um for a uma misa, outro for a outra, já não escandaliza tanto. Mas aí sempre existe o risco de, eu via não sei quantas a comungar, portanto vamos para o cabeleireiro, não é? Calcula tu, estava eu muito bem ali, não sei aonde, filha, nem queria acreditar, mas quem ela pensa que é e tal, pronto, já vamos, não é? Portanto, isto dá estas confusões. Porque se não houvesse os graves motivos, obviamente o que a pessoa diz tem razão. Não é? Não faz sentido uma pessoa casada ou solteira estar a viver na mesma casa de outra pessoa sem motivo. Não é? Pronto, não se justifica. Não é? Pronto, este é o ponto. Ok, derrapámos um bocadinho, 15 minutos, avisos. Obrigado. Nada.